Salut, salut, chers étudiants de la langue française, comment allez-vous? De mon côté, ça va bien et j'espère que ça va pour vous aussi. Eu sei que quando você está aprendendo francês ou aprendendo uma língua nova, você está procurando texto do seu nível para adaptar ao seu nível de compreensão para você ler. Então, isso é muito bom. Mas tem muita gente que tem dificuldade para encontrar esses textos. Então, esse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros que você tem que ler, que você deve ler, e alguns outros que você deve evitar para melhorar seu francês. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, eu vou pedindo para você deixar seu like e também se inscrever no nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos, porque nesse canal a gente faz um vídeo novo para você a cada dia que vai ajudar você a aprender francês e também a melhorar seu francês. Então, quais livros que você deve ler em francês e quais outros que você tem que evitar? Eu sei que quando você pensa na língua francesa, você, principalmente na leitura, você pensa a esses grandes autores franceses, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Jean de La Fontaine ou Flaubert, esses grandes autores franceses do passado. Isso é bom, mas também tem uma dificuldade. Será que essas linguagens são ainda utilizadas na língua francesa? Então vamos ver. Antes de mostrar para vocês os livros que eu quero indicar para vocês, vamos ler esse pequeno texto. C'était un vieil appartement comme on n'en voit guère plus, même en province. Et d'ailleurs, tout à fait en harmonie avec le groupe qui, pour le moment, s'y trouvait. Le nid était digne des oiseaux. À eux tous, ces vieillards réunis autour de cette cheminée formaient environ 3 siècles et demi, et il est probable que les lambris qui les abritaient avaient vu naître chacun d'eux. Esse texto que acabei de ler, provavelmente muitos de vocês não conseguem entender por quê. Porque essa linguagem que está sendo utilizada, a linguagem... A maioria das palavras, uma grande parte das palavras não estão mais sendo utilizadas. Então, será que é necessário ler um texto assim se você está aprendendo francês só para falar, só para poder se comunicar? Então, eu não acho interessante. Então, vamos ver por que tem alguns livros que tem que evitar, ok? Então, a gente vai ver pourquoi vous ne devez pas lire ce genre de livres, par exemple ces livres de littérature, pour apprendre le français. Por que você não deve ler esses tipos de livros de literaturas assim do passado para aprender o francês? E também eu vou fazer algumas recomendações para você, quelques recommendations, ok? Algumas recomendações para você ver onde você tem que baixar livros, onde você pode comprar livros e quais tipos de livros que você tem que comprar para poder melhorar seu francês no dia a dia, ok? Então, por exemplo, essas recomendações que eu vou fazer não vai ser essas recomendações clássicas, por exemplo, Le Petit Prince, ou seja, Le Petit Nicolas. Não, não vai ser essas recomendações de sempre, vai ser outras coisas, porque com certeza muita gente já leu esses e também o nível de linguagem também é diferente. Vamos classificar isso por nível de francês. Por exemplo, se você é iniciante, ok? Par exemple, si vous êtes débutant, ok? Se vous êtes débutant, ou se você é iniciante, por que você não deve ler uns livros, por exemplo, da literatura francesa do passado? Por exemplo, se a gente está vendo aqui, a gente está vendo Les Fables de La Fontaine ou Les Misérables de Victor Hugo, ok? Então, esses livros da literatura antiga, ok?
trazem algumas dificuldades. Porque as palavras que estão sendo utilizadas nessas literaturas, que foram utilizados nessas literaturas, são palavras, são expressões que de repente que a gente não utiliza mais na língua francesa. Então, por que você vai aprender na literatura do passado? Com certeza aí o tempo verbal vai ser um problema para você. Esse aqui é o primeiro problema, né? Por exemplo, nas palavras do século passado, né? Palavras que você não vai ouvir ninguém falar, ok? Então, o bom é ne pas commencer avec des livres de la littérature classique. Não começar a aprender francês. Se você está aprendendo francês só para falar, não comece, por favor, com esses livros da literatura francesa, porque mesmo com um dicionário na mão, não vai ajudar muito. Primeiro, a cada 5 segundos você vai ter que abrir o dicionário para procurar uma palavra. E essa palavra de repente não está mais sendo utilizada e as linguagens que eles usam não são mais utilizadas, né? Então, não vale a pena começar com esses livros da literatura passada, né? Então, eu não aconselho, ok? Por exemplo, se você pega esses tipos de palavra, une carrosse, un pot de chambre. Eu duvido que muitas pessoas sabem o que é isso, né? Não é uma taça. Um pot de chambre é um vaso que as pessoas utilizavam antigamente para fazer xixi, porque não tinha banheiro, essas estruturas sanitárias que a gente tem hoje. Então, porque você pode encontrar esse tipo de palavra, un pot de chambre, num texto e você vai num dicionário e você nem encontra, ou você fica duvidando de você, da sua capacidade de entender por que você não entendeu o que é. Une carrosse? Sim, acredito que em alguns filmes você pode encontrar essa palavra, que é une carrosse e tal, mas hoje em dia não tem mais carrosse, ok? E também não faz quase não faz sentido de estar aprendendo francês só para falar, para ir lendo uns livros assim. Então, as palavras antigas não são necessárias, quer dizer, não precisa começar com a literatura clássica, literatura passada. Então, se você está aprendendo francês, por exemplo, um professor de literatura, um professor de filosofia, mesmo assim, tu tem que ter um nível bem avançado. Quer dizer, você vai ter muito trabalho, né? Muito trabalho para entender esses textos, esses tipos de linguagens, ok? Outro problema que tem é o tempo verbal. Por exemplo, o famoso passe sempre. O tempo passe sempre, esse tempo verbal é um tempo verbal que foi muito, muito, muito utilizado em vez do passé composé. Vocês já têm dificuldade com o passé composé, com o imparfait também, imagina o passé simple. E o passé simple é um tempo que não é um tempo verbal que não é utilizado na língua falada, no francês falado. Não é utilizado. E hoje em dia, depois de 1950 por aí, esse tempo verbal quase não é mais utilizado. É um tempo verbal que está desaparecendo da literatura, ok? Até da literatura moderna, ok? Não está mais sendo utilizado. Você vai encontrar esse tempo, você não vai entender nada. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, nous eûmes. Se eu pergunto para você, qual verbo que é essa aqui? Je, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. É o verbo avoir. Imagina, o verbo avoir no passé simple. Você nunca vai ouvir alguém falar disso hoje em dia. Ou você não vai encontrar mais isso num texto. Quase não. Então,
não vale a pena, porque nesses livros de literatura passado você vai encontrar sempre, mas hoje em dia não é mais utilizado. Il fut é o verbo être, elle leva é o verbo lever, nous marchâmes é o verbo marcher. Então, esse tempo verbal, o passé simple, não é mais importante de aprender. Até para os franceses é difícil deles conjugarem, né? Então, se um francês encontra, por exemplo, num texto, numa escrita, ele vai saber qual verbo que é. Mas pedir para ele conjugar, ele não vai saber, ok? O grande geral não vai saber. Então, para que você vai se incomodar se você está aprendendo francês só para falar com esse tempo verbal? Não é importante, ok? Simplesmente você aprendeu o passé composé e o imparfait já basta, ok? O passé simple está sendo substituído pelo passé composé em muitos livros do passado que eles estão escrevendo na linguagem moderna. Então, não é interessante, ok? Como que eu falei, é um tempo verbal que está desaparecendo, certo? E outra dificuldade, outro problema, por que vocês não precisam aprender nos livros de literatura? Por exemplo, é que esses autores antigos, eles usam uma descrição, assim, para descrever uma coisa, eles fazem um monte de viravolta e tal, e usam umas certas linguagens que, por exemplo, metáforas e outras figuras de linguagens que não são importantes, ok? Então, por que você vai duvidar de você, vai pegar todas essas dificuldades para aprender alguma coisa simples? Então, esses livros estão sendo reescritos na linguagem moderna. Então, não vale a pena, porque só pelas reviravoltas que tem para descrever uma coisa, você vai se perder e aí você não vai entender nada e começar a duvidar de você, ok? Então, para começar, esquece os grandes clássicos da literatura francesa, ok? Esquece. Esse é o meu conselho, ok? Então, das recomendações que eu tenho para vocês, se você tem um nível iniciantes, eu tenho feito antes um vídeo sobre isso no meu canal, onde que eu ensinei alguns sites, né? Se você não quer ler, se você não quer comprar livros, né? Aqui você pode ver esse vídeo que eu fiz, né? Dicas de melhores sites para a leitura em francês. Aí você vai encontrar um monte de sites que eu recomendei eu mesmo há 6 dias atrás, que são interessantes para você aprender a ler em francês e ter a escuta também, porque os sites que eu mostrei tem alguns que tem a escuta. Então, se você tem um nível intermediário, você pode ir no site da Amazon, onde que você pode comprar livros que tem as duas traduções, né? A tradução na sua língua, seja francês, português, assim, né? Como que vocês estão vendo aqui, né? No Amazon, aqui também, Les Signes Sauvages, os Cines Selvagens, aqui, do português. Mas aqui eu não vou recomendar muito, porque é bom se você tem um nível intermediário que você lê nessas daqui, né? Mas eu não vou recomendar por quê? Porque essa aqui ele vai fazer que o aluno fique meio preguiçoso, porque se encontrar uma palavra que não entendeu bem, o aluno vai tentar traduzir, vai olhar na outra página para traduzir, né? Então isso vai tirar a capacidade do aluno de tentar resolver o problema sozinho, de tentar entender pelo contexto, ok? É isso que eu quero dizer. Então é bem melhor que quando você faz o esforço de entender pelo contexto do que ver a palavra direta, né?
Então, no site de Amazon, ok? Se você tem um nível intermediário também, você pode fazer isso. Por exemplo, tem vários livros que eu já tenho lido na minha infância e que eu compro a versão em português. Assim, quando eu estava aprendendo português, livro que eu já conhecia bem, por exemplo, esse livro do Agatha Christie aqui, que é um crime adormecido, eu já tinha lido em francês e achei interessante. Eu comprei para ler em português também, né? Você também pode fazer isso, né? Livros que você já conhece e tal, e para ler só em francês, mas eu não aconselho de ter uma página em francês e outra página em português. Não aconselho muito, ok? Ou tem outros livros, tem outros sites, né? Por exemplo, a edição Hachette, ok? Tem alguns livros muito interessantes que é para aprender francês também, né? Onde que eles pegam, onde que eles pegam textos da literatura do passado, como que eu estava falando, Candide, e tem alguns pièces de Molière também, ok? Que eles peças de mulher que eles traduziram na linguagem moderna, né, para facilitar a compreensão, né? Então, já que eu falei que tem muitas linguagens que não estão sendo mais utilizadas, daí eles fazem essas traduções no francês moderno. Mas, como que vocês estão vendo aqui, tem para nível A1, A2, B1, B2, etc, né? Mas aí o problema que tem nessas daqui, só que às vezes a linguagem fica meio infantil, assim, né? Mas isso depende do seu nível de francês. Quer dizer, se você é iniciante, é bom para você, mas se você já tem um nível intermediário, você pode também ler, mas não recomendo a 100%. Mas o melhor que eu vou recomendar é essa aqui, né? É o Monde en VF, Auteur Contemporain de plusieurs pays francophones, ok? Então, o Monde en VF, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando para isso, mas como vocês estão estudando e eu estou aqui para ajudar, eu estou passando isso também, né? Então, vocês vão nesse site que é Monde en VF, onde que vocês vão encontrar livros da literatura moderna, que são linguagens, palavras do francês moderno, ok? E esses autores de vários países francófonos, da Bélgica, da França, do Canadá, do Congo, da África, do Haiti, você encontra tudo, né? Então, livros modernos, assim. Aí você vai nesse site que é Monde en VF. Vou mostrar para vocês aqui que eu deixei aberto para vocês, né? Aí vocês fazem o seguinte, ó. Vocês fazem o seguinte, você entra aqui. Por exemplo, eu já deixei dentro do site aqui. Ó, você pode ver esse livro, aí você pode baixar o áudio gratuito do livro, ok? Ou você pode também entrar no livro e você vai ler um extrato, um extra, um pedaço do livro, aí ó, ok? Aqui é o áudio, 1. Une enfance polonaise. então, e tem Feuilleté un extrait. Aí você vai ler um pedaço do livro, você vai ver se você consegue entender a linguagem. Se você vê que entender a linguagem, você pode comprar, né? Então, aí também, de palavras que eles acham que você pode ter dificuldade, tem o significado das palavras aqui. Aí você vê o significado. Então, como que eu falei para vocês, tem para vários níveis, né? A1, A2, quem está iniciando, quem é do nível mais avançado, nível intermediário também, né? Vocês vão ver, tem muitos livros bem interessantes lá. Essa aqui eu recomendo para você, para qualquer nível. Iniciante, intermediário, nível avançado, vem aqui, você vai encontrar o melhor livro para você aprender, ok? Se você tem um nível avançado também, eu recomendo esse site que é Babelio, ok? Que é um site de referência na França, onde que eu perguntei para alguns alunos que estão, alguns amigos que estão morando na França, daí que estão fazendo faculdade também, que me falam que esse site é o recomendado, que é o melhor, né? Que eu deixei aberto para vocês também, né? Vocês podem dar uma olhada aqui, ó.
É bem interessante. Aí você escreve o nome do autor, ou tudo moderno, tudo moderno. Aí eu recomendo bastante esse site que é o Babelio, ok? Para você procurar livros se você já tem um nível avançado. Também vão lá naquele vídeo do meu canal que eu mostrei para você, se você tem um nível intermediário avançado, vão lá ver esse vídeo, vocês vão ver esse site, ok? Então eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final. Acredito que ajudou um pouco, né? Qual que seja seu nível na língua francesa, aí agradeço bastante. Então, tchau, tchau. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso que não está inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.